Agora, eu gostaria de ler um breve currículo do nosso primeiro convidado, o Ricardo Cavallini, que é fundador do Makers, plataforma de educação e inovação focada na prototipagem e desenvolvimento de produtos para a nova revolução industrial. O Ricardo é autor de 6 livros que abordam tecnologia, comunicação, negócios e é o criador do RUT, o kit educacional eletrônico mais acessível do mundo. O Ricardo encontra-se entre aqueles heróis anônimos que levam o Brasil para frente e que toca em 2 problemas que eu diria que são cruciais: educação, obviamente, e inovação. Infelizmente, um cuidamos pouco e o outro quase não falamos. Então, Ricardo, antes de mais nada, meus parabéns pelo seu esforço pessoal. Por favor. Bom dia, obrigado. Uma honra estar aqui com vocês. Eu vou falar sobre um tema que talvez seja novo para muitos de vocês, mas até não quero fazer propaganda própria, mas seria legal contar um pouquinho do meu histórico brevemente, para vocês entenderem como é que eu caí nessa história, né? Eu tenho 6 livros publicados, todos eles falam sobre tecnologia, sobre comunicação. São 2 temas que antigamente eram distantes, mas que hoje, para a maioria das pessoas, é um tema que faz sentido estarem juntos. Meu último livro fala sobre inovação nas empresas, como fazer inovação de uma maneira constante nas empresas, né, que não seja algo pontual. Então, eu sempre tive trabalhando nessas grandes ondas de revolução trazidas pela tecnologia. Ajudei a implementar os primeiros computadores nas agências de comunicação, não no administrativo financeiro, mas para efetivamente fazer diferença no trabalho do dia a dia. Quando começou a internet comercial no Brasil, eu abri a primeira agência digital do Brasil. E, alguns anos atrás, eu percebi que a nova onda é a história do Makers. Então, eu falei, eu tenho que estar nessa história. Para mim, obrigado. Era muito claro que eu precisava... Obrigado. Era muito claro que eu precisava estar nisso. E aí, abri uma empresa para trabalhar a consultoria, levar para os meus clientes, que eu já fazia, e consultoria de inovação. Mas o que eu percebi rapidamente é que não adiantava chegar numa empresa, seja ela pequena, média e grande, e falar, olha, dá para você ter inovação aberta, dá para você ter agora pesquisa e desenvolvimento, que era uma coisa que antigamente só com muito dinheiro era factível. Não adiantava chegar numa escola e falar, olha, agora pela primeira vez dá para você colocar STEAM ou STEM, né, quer dizer, com ciências dentro da sala de aula, efetivamente. Não adiantava falar sobre isso, porque eu sempre escutava, tá, perfeito, adorei a ideia, adorei o conceito, mas o que eu faço? Mando meu diretor, mando meu professor pesquisar na internet, isso não é o dia a dia dele. Então, rapidamente eu percebi que eu precisava trabalhar a educação também, não só a consultoria, e aí montei uma série de cursos conceituais e técnicos para poder trazer isso para um lado mais prático, né? Com isso nasceu o Makers aqui no Brasil, e a gente já está aí há uns 3 anos nessa batalha. Eu digo que a gente trabalha com talentos de todas as idades, a gente não tem um perfil específico. Nos nossos primeiros cursos, a gente tinha dentista, tinha terapeuta, tinha engenheiro, tinha programador, tinha homens, tinha mulheres, e no nosso primeiro curso a gente tinha uma criança de 10 anos de idade, né, junto com os adultos. Então, a gente trabalha com todas as idades. Obviamente que o trabalho que a gente faz com escolas é com ensino fundamental e médio, mas a maior parte dos nossos alunos são adultos, né, principalmente na fatia de empresas aí. Então, a gente está muito mais preocupado em ajudar o talento do que efetivamente tentar categorizar uma profissão ou uma faixa etária ou um gênero. Quando a gente fala de movimento Makers, a gente tem uma série de nomes que acabam causando uma certa confusão. São nomes que são criados para, de alguma maneira, ajudar a entender essa nova revolução. Muitas vezes eles significam a mesma coisa, muitas vezes eles têm similaridades, né? Então, já escutou bastante... o movimento Maker é um nome bastante comum, mas a gente também escuta de quarta revolução industrial, indústria 4.0, internet das coisas. Nem sempre eles são
iguais, mas eles são muito relacionados. Mas o principal de todos esses termos é que nós estamos falando de uma nova revolução, uma nova democratização da inovação. E acho que o mais forte disso tudo é o fato de que, hoje, efetivamente, qualquer pessoa pode produzir qualquer produto. Essa é uma frase que talvez seja muito difícil para quem tem a minha faixa etária aceitar, porque nós fomos adestrados a acreditar que a gente dependia das grandes corporações para poder fazer alguma coisa de qualidade, ou de escala, ou com alta eficiência. Não é que as grandes empresas não são mais necessárias, elas são fundamentais, mas elas não detêm mais essa exclusividade, né? E quando eu falo de qualquer pessoa, pode ser efetivamente qualquer pessoa, mas é muito mais em contraponto a uma grande corporação. Quando eu falo qualquer pessoa, pode ser uma startup, pode ser uma pequena empresa, uma média empresa, e é por isso que, quando a gente está falando isso de governo, seja municipal, estadual ou federal, isso é muito relevante num país como o Brasil. Tá? Esse aqui é um caso, talvez, um dos casos que ficaram mais famosos do ponto de vista de hardware, porque esse é um relógio que foi lançado muito antes do Apple Watch, né, que hoje é a febre nesse universo de wearables, né, de vestíveis inteligentes. E esses caras, eles fizeram esse reloginho, e eles, para fazer esse reloginho, eles usaram algumas tecnologias, como impressora 3D, como Arduino, que é uma plataforma uma plaquinha de prototipagem de eletrônica, que você, com pouco conhecimento ou com uma curva de aprendizado muito rápida e muito pequena, você consegue fazer soluções muito complexas. E esses caras fizeram um protótipo e conseguiram fazer com que um reloginho conversasse com o celular, né, através de Bluetooth, mostrar as mensagens na tela e tudo mais. Eles tinham um investidor. O investidor, na hora de realmente lançar o produto, saiu fora, falou: olha, isso é muito difícil, isso é muito complicado, fazer hardware. E esses caras falaram: putz, e agora, né? Como é que a gente faz? E eles foram para o Kickstarter, que é um site, né, uma plataforma de financiamento coletivo. E esses caras foram lá pedir dinheiro para consumidores. Falaram assim: olha, a gente tem essa ideia, a gente tem esse produto, nós temos essa equipe, nós queremos fazer isso e a gente precisa de uma grana para poder lançar essa história. Essa grana é $300 mil, e se você der, sei lá, $150, a gente te dá um relógio a hora que isso ficar pronto, se a gente conseguir entregar. Então, é um risco, não é exatamente um pré-order, né, uma pré-compra, mas é uma aposta que muitos consumidores fazem, porque eu quero esse produto, né? E se eu não der essa grana, esse produto não vai nascer, porque as grandes corporações não estão fazendo. Esses caras conseguiram atingir $10 milhões com esse produto. Então, ele chamou muita atenção por causa disso. Mas, para mim, esse case é mais relevante pelo fato de que, quando você olha esse relógio, você não está olhando Arduino em impressão 3D, porque o produto final não usa isso. Mas ele só existe por causa disso. Se a gente fizer um paralelo com a internet, quando a gente olha hoje para Facebook, para Google, para qualquer outra grande corporação, até para a própria internet, a gente não olha hoje e fala: MySQL, PHP, Mosaic, HTML ou qualquer outra tecnologia de base de dados, de programação, de servidor, que eram abertas e gratuitas e flexíveis e tudo mais. A gente olha para esses caras hoje e não vê isso. Então, esta revolução, de certa forma, ela também é invisível, né? Ela acontece hoje nas pequenas empresas, nas grandes empresas, e você não consegue enxergar isso necessariamente no produto final. Então, é muito importante que a gente preste atenção nisso. E hoje, para mim, esses sites de financiamento coletivo são mais importantes para os projetos onde você consegue juntar $15 mil, $10 mil, $5 mil, $10 mil, do que efetivamente $10 milhões. Mas essa revolução hoje ela é grande porque você tem acesso a muita coisa, acesso a conhecimento, acesso à informação, né, conhecimento através da rede, você tem acesso a serviços, né, então, se eu não quero comprar uma impressora 3D, eu já tenho serviços que me permitem que eu use uma impressora 3D, mesmo sem comprar uma. Mas uma coisa que é diferente
e que adiciona ao que tem na internet hoje são essas novas tecnologias, que são muito fáceis de usar, são muito baratas, né? Estou fazendo fáceis e baratas em relação ao que a gente tinha no passado, e que permitem que a gente crie coisas novas com uma facilidade muito grande, né? Esse é um gráfico que a gente usa num dos nossos cursos, e só para vocês entenderem o que é, a gente tem, às vezes, meninas de 7 anos de idade fazendo internet das coisas nos nossos cursos. Então, é uma coisa que pouca gente conhece, é uma coisa absolutamente revolucionária, é uma coisa que as grandes empresas acreditam que vai mudar o mundo. Você pega a Cisco, que é uma das maiores empresas do mundo, o presidente dela acredita que, nos próximos anos, 40% das empresas vão quebrar por causa do impacto da internet das coisas. Esse é um mercado que as grandes consultorias acreditam que vai ser de dezenas de bilhões de dólares, né? E nós estamos falando apenas de uma faceta dessa revolução. A gente tem crianças de 7 anos de idade fazendo isso nos nossos cursos. Então, isso mostra como as coisas estão acessíveis hoje, né? Não é mais uma questão de grana, né? Ela é necessária, obviamente, mas ela não é mais a principal barreira, né? E isso, para um país não totalmente desenvolvido como o Brasil, isso é muito importante, porque essa sempre foi uma das nossas grandes barreiras, né? Ela deixa de ser a grande barreira. A grande barreira hoje que eu percebo, tanto os meus clientes mais abastados aos menos abastados, é acreditar que é possível, acreditar que consegue, acreditar que pode. Essa é uma realidade que é forte no mundo inteiro, porque nós estamos falando de acreditar que é possível fazer coisas que antes não eram factíveis de fazer, mas, obviamente, num país de terceiro mundo, isso é muito mais forte. Isso aqui é um outro exemplo interessante, é um kit educacional americano, e ele permite que crianças muito jovens consigam fazer protótipos de maneira muito fácil. Ele é como se fosse um Lego, e você junta a pecinha da energia com a pecinha do LED e você já tem a luz. Você não precisa programar, não precisa fazer nada, é super simples, é só encaixar. Se você colocar um botão no meio, o LED vai acender a hora que você apertar o botão. Isso permite que as crianças criem coisas de uma maneira muito, muito rápida, né? Então, isso estimula a criatividade, isso é divertido, né? As crianças gostam muito de eletrônica hoje em dia, mas principalmente, eu digo, a porta de entrada para drogas maiores, né? Porta de entrada para linguagem de programação, porta de entrada para eletrônica, porta de entrada para prototipagem e, principalmente, elas acreditarem que elas podem mudar o mundo à volta delas, porque hoje elas podem, efetivamente, né? Esse é um outro exemplo interessante. Esse é um cara muito fora da curva, muito inteligente, o cara que fez o primeiro crack de iPhone no mundo, e esse cara hoje sozinho está fazendo uma programação para fazer carros autônomos, carros que dirigem sozinho. Esse cara sozinho está concorrendo com a Tesla, com a IBM, com a BMW, com a Ford, enfim, com empresas gigantescas que investem bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Apesar desse cara ser muito inteligente, isso só é factível hoje porque esse cara está usando sensores e atuadores que ele compra na China por poucos dólares, né? Então, esse é um exemplo, talvez, um pouco fora da curva por causa da inteligência desse cara, mas demonstra que hoje uma pequena empresa pode ter um impacto numa indústria que ela não faz parte, né? É um histórico que, nas últimas décadas, a gente viu acontecer algumas vezes, mas normalmente vindo por uma grande corporação, mas hoje isso começa a mudar, tá? E a gente precisa olhar para frente. A gente tem, hoje, na situação do Brasil, uma crise em diversos aspectos, e a gente precisa resolver isso, obviamente, mas não adianta só a gente resolver a crise atual, a gente precisa olhar para frente. Como é que a gente avança? Como é que a gente evolui, né? Não adianta a gente corrigir alguns desses problemas se a gente não tem um caminho de andar para frente. Isso é muito importante. Por quê? Porque essa revolução nova, esse é o fundador do Fórum Econômico Mundial, né, que acontece em Davos. Esse ano, o assunto deles foi Indústria 4.0, e o que esses caras dizem é muito claro: a velocidade é rápida demais, o impacto é disruptivo, e isso a gente precisa se preparar, porque isso vai ter uma mudança em emprego, uma mudança na economia que vai ser maior do que a primeira, ou do que a segunda, ou do que a terceira revolução industrial. Então, se a gente não se preparar para isso, isso vai ter consequência muito grave.
E a gente tem que se preparar já. Não adianta a gente esperar a onda passar para começar a olhar para essa questão. E o Brasil pode fazer isso. Quando eu comecei na internet, até antes dela ela estar no Brasil comercialmente falando, e a frase que eu mais escutava quando eu ia palestrar, ou quando eu ia falar com as empresas sobre a internet, é que assim, isso não vai acontecer no Brasil. Esquece. O brasileiro é burro, o brasileiro é pobre, o brasileiro não fala inglês. Né? Eu escutei todo tipo de preconceito e preconceito para provar que a internet não ia acontecer no Brasil. A internet vai acontecer no Brasil e ela aconteceu no Brasil. Eu passei por isso outras vezes também, quando falando de celular, escutei a mesma coisa. Então, não adianta. Essa onda de revolução ela vai chegar e ela vai atropelar quem ficar parado, né? Como aconteceu com a internet e como isso já aconteceu outras vezes. Essa é uma frase boa de Machado de Assis que diz: o futuro sempre chega, ele nunca se engana. Né? A gente pode se enganar e achar que esse futuro não vai chegar, mas o ponto é que hoje ele está chegando muito rápido. Né? Se a gente for olhar essas últimas revoluções tecnológicas, elas duravam 30 anos, passaram a durar 20, passaram a durar 25, 20, e essa próxima revolução não vai demorar o mesmo tempo que a internet demorou para acontecer. Isso é muito mais rápido do que a gente imagina e do que muita gente gostaria. Né? Outra coisa que eu escuto muito como argumento é porque a gente olha nas instituições atuais, a fundação da sociedade, e a gente não acredita que isso possa mudar. Porque isso é causa. Você olha para a escola, você olha para a indústria, você olha para o comércio, você olha para o mercado de trabalho, isso é causa. Isso gera uma transformação, isso gera uma cultura, isso gera uma mudança social. Agora, isso também é consequência. Né? Grande parte desses pilares da sociedade foram fortemente influenciados pela Revolução Industrial. As grandes metrópoles, a escola, o mercado de trabalho. Se a gente está falando de uma revolução que vai alterar, de alguma maneira, a indústria, essas bases e pilares da sociedade podem mudar também. Então, a gente está falando de uma mudança aí cultural muito grande. Hoje é mais fácil até da gente aceitar isso, porque a gente tem a internet como exemplo. Né? Nos últimos 20 anos, a gente tem uma mudança cultural da sociedade bastante grande graças à internet. Né? E o mais importante, como eu falei, é que a gente está vivendo hoje uma nova onda de democratização da inovação, e isso a gente deveria se aproveitar. Por quê? Porque o Brasil vende commodity, o que é bom. O problema é que a gente só vende commodity. E, para vender valor agregado, tem um abismo chamado infraestrutura, que não é só porto e estrada. É porto, estrada, educação, corrupção, burocracia. É uma série de problemas que a gente tem no Brasil aqui e que formam um abismo para a gente sair da venda de commodity apenas para começar a vender valor agregado. Se a gente está falando de democratizar a inovação, não é que a gente não vai sofrer com esse abismo, mas fica mais fácil para que a gente faça um salto e a gente consiga vender valor agregado. Né? Isso é importante, e se a gente for olhar o resto do mundo que hoje detém o status quo da indústria, esses caras estão investindo fortemente nessa revolução. Né? Os Estados Unidos, China, Alemanha, Inglaterra, todos esses caras estão investindo fortemente nisso, colocando dinheiro, fazendo mudanças de lei, fazendo com que essa revolução seja cada vez mais forte dentro desses países para que eles liderem essa frente nova. A gente precisa fazer isso também no Brasil, não só para não ficar ainda mais atrás desses caras, mas porque a gente tem uma oportunidade hoje de fazer o que é chamado de leapfrog, ou seja, a gente dá um salto e pular uma etapa. A gente vê isso muito em tecnologia. No Brasil, muita gente, seja da classe agargalhada à classe mais baixa, pular as linhas telefônicas tradicionais e ir direto para o celular. Né? Seja por comodidade ou seja por custo. Então, como a evolução é muito rápida, a gente pode fazer isso também quando a gente está falando de movimento makers. Isso pode ajudar a gente a fazer esse leapfrogging. A gente tem uma oportunidade gigantesca e a gente também tem um risco gigantesco. Né? Então, é muito importante que a gente olhe para isso com muito carinho. E o Brasil é muito empreendedor. Né? Eu escuto muito que o Brasil não é empreendedor. Isso é mentiroso. Isso é do Sebrae Nacional. A gente abre mais de 500 mil empresas por ano.
sendo 150 mil em São Paulo. O brasileiro é muito empreendedor. Nós não temos cultura de empreendedorismo. Nós adoramos abrir paleta mexicana. Adoramos abrir empresa de venda de iogurte. A gente adora abrir as coisas da moda. A gente não tem cultura de qualidade. A gente não tem um monte de coisa. Mas isso são coisas que a gente pode ensinar, incentivar. Faltam exemplos, mas isso é factível. O mais difícil, que é a cultura do empreendedorismo, o cerne da coisa que é ser empreendedor a gente tem. A gente não tem aquela cultura de empreendedorismo quando a gente fala de qualidade, de uma série de outras coisas. Né? Outra coisa importante, né? A grande empresa pode se beneficiar disso, mas a pequena e a média também. Isso no Brasil é muito importante, porque o nosso mercado é um mercado de cauda longa. Mais de 50% dos empregos formais vêm das pequenas e médias empresas. Se a gente for contar os informais, isso vai dar cerca de 70% dos empregos. Né? Uma parte considerável do PIB. E hoje, por uma questão até cultural, todos os nossos incentivos e leis acabam sendo voltadas para grandes corporações. E isso não está sendo sustentável. Nas crises, essas corporações acabam fazendo demissão. A gente não está fazendo algo que é inteligente. Nós precisamos olhar para esse mercado, até porque esse mercado também retroalimenta as grandes corporações. Eu tenho casos onde eu acompanhei de geração de produtos, onde eu vi uma pequena empresa, com uma média empresa e uma grande empresa. Essa iniciativa de inovação dessas três gerou um lucro altíssimo e um novo produto para essa média empresa, permitiu que essa pequena empresa, que estava só no papel, surgisse, ou seja, virou uma empresa, gerando emprego, gerando renda, e fez com que essa grande empresa tivesse, no principal produto delas, um aumento de 20% nas vendas, que é assustadoramente alto para o ramo que esses caras estavam. Isso é uma única iniciativa, onde eu consegui ver uma pequena, uma média e grande empresa trabalhando juntas. Então, isso é fundamental para um país onde a gente precisa valorizar as grandes indústrias, as grandes empresas, mas a gente precisa desesperadamente fazer com que a pequena e a média empresa floresça. E isso está muito mais barato. Né? Nesse último livro que eu lancei sobre inovação, eu considero que a empresa precisa de trabalhar 4 pilares para poder inovar de maneira constante. O dinheiro é importante, mas ele normalmente não é o principal gargalo da maioria das empresas que eu trabalhei. E a grande graça dessa história é que assim, trabalhar essa nova revolução é muito mais barato do que praticamente todas as outras iniciativas que a gente trabalhou no passado. Né? Dá para fazer muita coisa boa com muito pouco dinheiro. Né? Olhando para isso, eu, com o trabalho que eu faço em escolas particulares, né, ensino fundamental e médio, eu falei, cara, não é possível que eu, sozinho, né, quando eu digo sozinho, assim, sem a ajuda de uma grande corporação, com a ajuda de vários amigos, mas eu sozinho, eu não possa causar um impacto positivo nas escolas não particulares, né, nas escolas municipais e estaduais. Aquele kit que eu mostrei lá atrás, ele é maravilhoso, mas ele tem um problema, o custo dele é muito alto para o terceiro mundo. Para uma escola, o kit custa lá fora $2.000, que vira aqui R$10.000, taxas de importação capaz de virar 20, 30 mil reais. Nem as escolas privadas conseguem comprar aquele kit, né, para montar efetivamente uma sala para fazer essa prototipagem mais simples para as crianças mais novas. Então, pensando nisso, eu criei um kit que é muito mais acessível, que pode ser construído com sucata eletrônica, ou seja, o custo dele é praticamente zero, e que praticamente qualquer comunidade carente ou qualquer escola municipal do Brasil ou do mundo consegue construir e usar. Né? Chama RUT, e esse é um exemplo claro de que hoje é possível fazer coisas bastante transformadoras, né? Espero que esse kit seja transformador, mas com muito pouco investimento, né? Com muito pouco dinheiro.
Eu consegui fazer isso sozinho, óbvio, com a ajuda de muitos amigos, mas digo, sem nenhuma grande corporação. Espero que elas venham para ajudar agora a fazer com que isso floresça ainda mais. E isso é uma coisa que não vai ter custo de licença para as escolas, ou seja, as escolas hoje conseguem... Eu vi muito professor colocando dinheiro do bolso para comprar kit para a criança, né? Então, você já tem muita gente querendo fazer direito, e eu espero que isso seja uma iniciativa que ajude essas pessoas. Esse é um exemplo que a gente tem mais bonitinho da utilização do kit. Uma professora de ciências que estava ensinando a formação da cor para as crianças, ela falou, olha, quando a gente fala de tinta, é muito fácil explicar, porque as crianças mexem com guache, mexem com canetinha, então elas entendem que junta todas as cores dá o preto. Agora, quando a gente fala de luz, que fala que junta todas as cores dá branco, é estranho para elas. Então, a gente fez essa nave espacial, ela tem um LED vermelho, um verde e um azul. O pezinho dela, você tem um botãozinho de volume, né? Que, na verdade, você está mudando, é um dimmerzinho que você muda a intensidade do LED. Então, a criança brinca ali, vê o LEDzinho mudar de cor, e a hora que ele bota a tampinha, que é uma tampa de desodorante, essas cores se fundem e ele vê a formação de cor. Então, ele consegue brincar ali e fazer. Esse é um exemplo só expositivo, que a gente diz, mas a gente tem vários outros exemplos onde as crianças botam a mão na massa para valer e modificam a própria aula, né? A gente tem casos interessantes de professores de educação física levando isso para dentro da sala de aula. Então, isso não é só uma maneira de levar esse tipo de ciência para a escola, mas isso também é uma maneira de fazer com que a própria escola consiga mudar a maneira de dar aula para que fique mais rica, fique mais interessante, para que você consiga trabalhar com projetos onde você faça várias disciplinas e trabalhe várias disciplinas ao mesmo tempo. Então, isso é uma possibilidade interessante para que as escolas trabalharem hoje. Então, acho que quando a gente pensa hoje em São Paulo e pensa em como fomentar a inovação, o grande exercício e a grande provocação é: não pensem em dinheiro. Hoje não é a grande barreira. Nós vamos precisar de dinheiro, sim, mas dá para fazer muita coisa boa com pouco dinheiro, com pouco investimento. Obrigado, gente.